Então é isso. Agora vamos para o engolfo de alta. Esses são padrões um pouquinho mais, são padrões mais fortes, tá? Por que eles são mais fortes? Porque você precisa de 2 candles para formar um padrão. Antigamente era um candle só, ele já formava o padrão. Esses 2 candles ou mais que nós vamos ver agora. Tá? Muito importante, interessante. A lógica é interessante. Tá? E vamos entender a lógica do engolfo de alta. Esquece característica, vamos entender lógica. Característica você vai decorar depois e lembrando que a gente tem o nosso livro, que nós estamos colocando aqui embaixo, que deve estar passando o endereço de onde faz para vocês pegarem, baixarem o livro. O livro é completo, tem mais de 200 páginas, digital, baita livro de análise gráfica, tá? Que complementa todas essas aulas, ok? Ele complementa todas essas aulas e todas as características estão no livro. Então, vamos falar de lógica aqui, quando vocês quiserem decorar a característica, vocês vão no livro e olhem, tá? Então, o que é engolfo? A gente vem no mercado de baixa, nítido de baixa, parece uma estrela, corpo pequeno, sombra superior e inferior, corpo pequenininho, quer dizer o quê? Você já deve estar sabendo, indecisão, parabéns, muito bem, está estudando direitinho, vai passar de ano. Aí, beleza, apareceu a nossa indecisão, logo depois abriu um candle que engolfa praticamente todo o primeiro, né, o primeiro que apareceu, na cor contrária, que reverte esta tendência. Então ela veio de baixa, teve uma indecisão, confirmou que pode subir. Né? Então tem uma probabilidade maior de subir. Logicamente é isso, isso chama engolfo de alta. Característica, vocês viram no livro. Okay? Como é que opera aqui o engolfo? Tá? A gente tem os preços rompendo a máxima do segundo candle, que são padrões de 2 candles, tem o primeiro e o segundo, rompendo a máxima do segundo, a gente compra, deixa o stop abaixo da mínima, tá certo? Então as operações de candle, pessoal, sempre praticamente igual, tá? Praticamente igual. Eu não gosto de fazer, mas já falei 500 vezes, mas, enfim, a gente tem que mostrar a teoria, né? Aqui a gente tem um engolfo, na prática, tá? A gente tem aqui uma estrela pequena, um corpo pequeno, engolfou o corpo do primeiro inteirinho, a gente deu uma revertida aqui e foi para cima, tá? Então, temos o engolfo de alta, da mesma forma o engolfo de baixa, característica para lá, deixa essa característica para lá, foca aqui, foca aqui. Nós temos mercado em alta, acentuada, aparece uma estrela de indecisão, aparece um outro candle na cor contrária, engolfando o primeiro, né? Então desestabilizei a tendência, agora eu estou definindo a tendência neste momento. Tá? Então uma operação de baixa, ela é uma reversão para baixa. Tá? Operamos da mesma forma normal, tradicional, que a gente tem feito, passou stop aqui acima da máxima, vendido descoberto, quando a gente passar da mínima do candle que foi deixado o engolfo, ok? Simplesinho, mamão com açúcar, temos um engolfo aqui, bem nítido, tá? De exemplo para vocês aí, tá? O que é legal, pessoal? Estudar gráfico é abrir o site gráfico, a sua plataforma, e começar a identificar os candles. Esse aqui é tal coisa, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Pega o livro, baixa o livro, olha as características, identifica um a um, vai identificando, né? E você vai começando a estudar. Vai chegar uma hora que você vai bater o olho e você vai saber o que é. Né? E aí, quando você vai deixar o seu professor mais feliz, é quando você bater o olho e você nem precisa saber o que é. Você já sabe que está desestabilizando a tendência, né? Você já consegue fazer umas avaliações diferentes do que simplesmente falar é uma bosta de um candle de força. Né? Aí você deixa o seu professor mais feliz. Você fala, não, é porque a tendência foi enfraquecida, porque teve um candle assim, o volume está para baixo. Então aí você começa a somar essas coisas que você vai me deixar muito contente. Aramis. Tá? Aqui ele vai funcionar como se fosse uma estrela, né, uma gravidez. Né? Então,
havendo uma tendência de alta, aparece um candle no meio, uma estrela no meio do corpo desse candle de alta, ele sinaliza uma reversão de tendência. Tá? Ele pode acontecer tanto na alta como na baixa. Tá? De novo, pessoal, não é os candles não podem ser usados isoladamente, tá certo? Então, vamos tentar ver a lógica da coisa, mas vamos combinar com indicadores técnicos, com médias, com volume, tá certo? E aí a gente vai conseguir ter uma análise um pouco mais ampla do que seria as coisas, tá? O legal o importante aqui, além de a gente ter um corpo pequeno, é ele ter a cor diferente. Né? Então aqui a gente tem uma tendência de alto candle verde e a gente tem um vermelho. E aqui a gente tem um vermelho e a gente tem um verde. Tá? Então também é uma característica do padrão desenhado do Aramis. Tá? Aí a gente tem aí, pessoal, o Aramis funcionando na alta e funcionando na baixa e suas estratégias operacionais, que vocês já devem estar cansados de saber que a gente está fazendo a mesma estratégia sempre. Quando é de reversão, a gente coloca o stop aqui, no caso, para baixo, a gente coloca o stop acima da máxima, né? Quando perder a mínima, a gente entra vendendo descoberto, e aqui na mesma coisa, quando tem, a gente sai comprando quando passa a máxima e deixa o stop abaixo da mínima do candle, tá certo? Como proteção. Aí a gente tem eles funcionando num gráfico real, para vocês analisarem, né? Agora, a gente tem um outro padrão que chama nuvem negra. Tá? O primeiro candle ele tem na cor verde, o segundo na cor vermelha. Tá? Esse candle ele penetra na metade do segundo candle. Então ele abre aqui, depois ele vem descendo e passa 50% do primeiro candle. Tá? Então nesse caso aqui a gente chama de nuvem negra. Tá? Então é um candle de reversão também. Operamos da mesma forma, como é um crédito de reversão, vende descoberto quando perder a mínima, stop um pouco acima da máxima. Tá? Aí a gente tem a nuvem negra funcionando num gráfico real, tá? Nesse caso aqui. Aqui a gente tem o piercing pattern, que é praticamente a mesma coisa que a nuvem negra, só que ele vai acontecer no movimento ele vem no movimento de baixa para reverter para alta. Da mesma forma, a gente tem a penetração de 50%, tá? A gente tem as mesmas características que a gente tem do nuvem negra, só que ele é uma reversão de baixa para alta, e a gente faz a operação da mesma forma de todas, passando a máxima, a gente entra comprando, deixando o stop um pouco abaixo da mínima, ok? Aí a gente tem ele funcionando praticamente num gráfico real, para vocês darem uma olhada, né? Tem todos esses exemplos também no livro, caso vocês queiram olhar com mais calma, e o livro está muito mais comentado. Legal? Bom, agora a gente tem um outro padrão que chama bebê abandonado. Tá? Ele é uma figura de reversão tanto de alta quanto para baixa. Tá? Ele é um doji que aparece depois de um movimento e ele abre com gap. Lógica do movimento, né? Lógica do candle. Vamos lá. Vamos aqui, ó, a lógica aqui. Ó. A gente tem um movimento de alta. Depois do movimento de alta a gente abre com gap. Aqui às vezes pode acontecer de ser uma estrelinha pequena, tá? Às vezes a gente não precisa ler o candle exatamente como ele foi concebido, né? A gente sabe que a gente tem um gap, que a gente tem um corpo pequeno, quase não tem corpo, né? E grande parte dos gaps são fechados. Então a gente sabe que a gente vai vir um movimento contrário aqui, tá? Como a gente vai avaliar esse gap? Às vezes a gente pode ver volume, a gente pode ver de várias formas. Tá? Ele sozinho aqui não diz muita coisa. Sozinho ele diz que abriu, teve um gap, força pequena, não foi nada absurdo para voltar a subir, né? Foi uma força pequena, então provavelmente isso vai ter uma reversão para baixo e vai vir talvez fechar esse gap aqui. Tá? Daqui da mesma forma, vem de movimento de baixa, abriu um doji lá embaixo, um gap, né? Porra, então o que quer dizer? Provavelmente vai vir fechar esse espaço que ficou deixado em branco. Ele vem e fecha esse espaço. Tá? Então, esse seria o bebê abandonado. Tá? É um movimento muito brusco de preço para cima, uma abertura que deixou um gap, e esse gap provavelmente pode ser um gap de exaustão, talvez,
e esse movimento tende a descer. Tá? Aí a gente tem as formas de operar o bebê abandonado. Esse é uma operação, ela é interessante, por quê? Porque como o corpo, ele é um corpo curto, ele é um corpo mais curto, se a gente deixa o stop aqui em cima e a gente vem de descoberto aqui, a operação vale a pena, porque ele é muito curtinho, dá para a gente dar uma arriscada. E como a gente teve um gap, a probabilidade disso aqui cair, que isso é um gap de exaustão, é até que grande. Então, como o stop é curto, vale uma operação aqui. Tá? Então, uma coisa que vocês podem começar a analisar no gráfico, pega o histórico gráfico, veja quando tem um gap com um corpo pequeno lá em cima, se não vale a pena a gente colocar uma operação de venda descoberta aqui, por exemplo, quando passar daqui, que na verdade ela ia ser executada aqui, porque a abertura foi aqui, tá certo? Porque aqui não teve preço, né? Então ela seria mais ou menos aqui, se a gente comprasse se a gente vendesse na abertura, a gente venderia aqui, tá? Aí a gente tem a mesma configuração na baixa, a mesma coisa, só que aqui a gente vai fazer compra, né? Então passando daqui a gente compra, deixa o stop aqui embaixo, só que onde abriu? Abriu aqui. Então se abriu aqui, a gente teria que comprar exatamente neste momento aqui, porque aqui não teve negociação, né? Teve negociação aqui na sombra, mas daqui para cá não teve negócio, o negócio começou daqui, certo? Aí é isso. A gente tem um bebê abandonado num gráfico real, funcionando aqui, tá? Então teríamos comprado mais ou menos aqui, deu uma descidinha aqui e voltava a subir, tá? Então a gente teria feito um trade rapidinho aí no bebê abandonado, tá? Show! Vamos lá. É muita coisa, rapaziada, é muita coisa, não se assustem, tá? Gap é mais entendimento. Com o tempo, vocês vão ficar olhando, é tempo de gráfico. Vocês precisam ter tempo de tela, a gente chama, tempo de tela. Quando você tiver muito tempo de tela, vocês vão até sentindo o mercado. Que lá naquelas aulas lá da frente eu falei que às vezes o seu inconsciente, quando você tem uma base financeira, uma base de bolsa bem montada, às vezes você começa a sentir que o mercado está pesado e você nem sabe por quê, mas você sente. Parece loucura, mas isso é uma coisa que vocês vão desenvolver com o tempo, tá? Então, o Downside Tazuki Gap, ele é um candle de continuação, tá? Ele é um candle de continuação de movimentos de baixa. Então, o que acontece aqui nesse caso? Ele vem caindo, né? Ele abre, tem um outro candle que ele não consegue vir fechar, tá? Ele não fecha completamente e depois ele continua caindo, tá?